Boa noite, comunidade do canal. Espero que vocês estejam prontos para seguir comigo em mais uma noite de relatos sobrenaturais. Histórias reais enviadas por vocês sobre espíritos, entidades, aparições, magia negra, mediunidade ou pactos que muitas vezes marcaram e destruíram a vida de muitas pessoas. Meu nome é Henrique. E este canal existe apenas para contar as histórias reais enviadas por vocês. O e-mail estará na descrição dos vídeos e do nosso canal. Lembrando que esse é o novo canal do Relatos Sobrenaturais Reais. Então, não se esqueça de se inscrever aqui e ativar todas as notificações para não perder nenhum dos nossos relatos. Agora, apaguem todas as luzes e preparem-se para acompanhar as experiências mais macabras, chocantes e aterrorizantes que já recebemos por aqui. Aproveitem! Bom dia, canal. Eu prefiro não dizer meu nome, mas me apaixonei pelo canal quando procurava algo para ouvir durante as viagens de trabalho. E graças a isso, vi que não estou sozinho nos meus traumas causados pelo sobrenatural. Meu relato ocorreu há vários anos. Estou prestes a completar 40 anos, e naquela época eu tinha 25. Naqueles tempos, minha vida era uma constante jornada de viagens, praticamente toda semana, devido ao meu trabalho. Na maior parte das vezes, eu viajava de ônibus, mas naquela ocasião eu estava de carro, acompanhado por alguns amigos próximos. Nunca fui muito crente do paranormal, pois focava minha vida na diversão e nos excessos, não sobrando muito tempo para outras atividades, o que incluía crenças em espíritos e lendas, às quais eu não dava credibilidade nenhuma. Afinal, eu era despreocupado, sempre com um sorriso no rosto e uma cerveja na mão. Era o que tinha para mim, que mal poderia acontecer. No entanto, mesmo com meu ceticismo, pude sentir desde o início daquela viagem que algo não estava certo. Havia uma sensação que me incomodava, um pressentimento que não conseguia ignorar. Por ser uma viagem longa, calculamos uma duração de aproximadamente 12 horas. Sairíamos ao anoitecer, revezaríamos a direção e chegaríamos ao destino logo quando estivesse amanhecendo. Seguíamos nosso caminho de Rio Negrinho, em Santa Catarina, até São Paulo, capital, ouvindo música, rindo e brincando. Era uma viagem de mais de 600 quilômetros, então precisava ser descontraída. Eram apenas risadas e piadas até então. Porém, foi mais adiante, próximo a Curitiba, que avistamos uma cruz solitária na beira da estrada. Parecia ser uma daquelas cruzes que algumas famílias colocam simbolizando um acidente, no qual geralmente se perdem entes queridos ou coisa assim. Mas ao lado dessa cruz tinha uma mulher de pé, imóvel. Todos nós a vimos ao mesmo tempo. Naquele segundo, um silêncio inquietante caiu sobre o carro. Já eram 1h44 da manhã, quando estávamos praticamente no meio do nada. A presença daquela mulher parada ao lado da cruz parecia um espírito, mesmo que nenhum de nós acreditasse nisso. O que mais seria num lugar daqueles a 1h daquelas? Não fazia nenhum sentido e ninguém falou sobre aquilo. Apenas seguimos viagem em silêncio, tentando esquecer o que tínhamos visto. O passageiro da frente até desligou o rádio. O clima, literalmente, tinha ficado pesado. Cheguei a sentir o céu da boca amargo de medo e senti um suor frio escorrer pelas minhas costas. Olhei para os rapazes e vi na cara de cada um deles. Acho que ninguém tinha nem coragem para respirar aquela hora. Até o João, que sempre foi o machão do grupo, estava pálido como um fantasma. Ele comentou algo sobre ter sentido uma dor muito forte no peito quando ela olhou direto para ele. Mas, como todo mundo, ele não falou nada porque faltou coragem até de respirar. Ao chegarmos em São Paulo,
quase 300 quilômetros de onde isso tinha acontecido, o medo inicial foi sumindo e, aos poucos, superamos o susto. Evitamos falar sobre o incidente, como se ignorá-lo pudesse fazer com que nunca tivesse acontecido. Mas aquela noite plantou uma semente de inquietação em minha mente. Viajávamos quase toda semana e em uma dessas viagens conheci uma pessoa com quem fiz uma boa amizade. Sempre que a encontrava, eu a acompanhava até sua casa, para a qual precisávamos passar por um cemitério, tanto na ida quanto na volta. Era um trecho meio longo, mas sempre o fazíamos em mais ou menos meia hora. Como eu também nunca fui supersticioso e de ter medo dessas coisas, não sentia absolutamente nada. O cemitério era antigo, tinha aqueles túmulos baixos de concreto mesmo e alguns poucos jazigos. Em geral, tinha uma aparência de um lugar velho e mal cuidado. Talvez porque era interior. Tinha também muitas árvores que fazia muita sombra durante o dia. Uma das vezes que me encontrei com essa pessoa, acabei ficando mais tempo do que o planejado. Já era tarde da noite quando precisei sair da casa dela. Mais ou menos 1 da manhã, ou passado. O cemitério, que de dia já era assustador depois que eu tinha tido aquela experiência na estrada indo para São Paulo, agora parecia ainda mais sinistro sob a luz fraca da lua. As sombras das árvores deixavam tudo pior porque ali, debaixo delas, nem aquela luz fraca da noite ou dos postes mais longes chegavam. O silêncio era absoluto e o breu era total ali àquela hora. Quando passei por ali, vi um homem parado em um dos túmulos. Ele parecia apenas uma sombra, uma figura de pedra praticamente. Não havia cerca no cemitério, então ele estava mais ou menos próximo de mim. No começo, eu tentei ignorar que tinha visto ele ali. Continuei meu caminho, mas a sensação de que ele estava ali parado, me olhando, era de sufocar. "Ei, venha aqui agora!" Ouvi ele gritar de repente. Sua voz cortou o frio e o escuro da noite de um jeito que parecia um chicote. Numa reação automática, eu me virei por um instante, mas rapidamente ignorei ele e apertei o passo. "Estou falando com você. Venha aqui agora!" O segundo chamado foi ainda mais perturbador. Tinha algo na sua voz que provocava um medo tão grande que fez eu me sentir uma criança de novo, a sensação mais terrível que eu já tinha sentido na vida. Acelerei o passo mais uma vez, tentando afastar a sensação de pânico que crescia dentro de mim. Então eu ouvi um terceiro grito, muito mais forte e agressivo que o primeiro, dizendo que se eu não fosse desta vez, eu iria me arrepender pro resto da vida. A voz já carregava raiva nessa hora. Senti um desespero que parecia querer me agarrar e me puxar para baixo. Ali senti até uma pressão nas costas, como se algo ou alguém estivesse tentando me alcançar. Corri o mais rápido que pude, o coração disparado e a respiração ofegante. O caminho parecia que era infinito agora e que eu não tinha nem para onde ir. Minha mente estava pifando. Foi quando olhei para trás uma última vez, sentindo uma presença sinistra logo atrás de mim. A sombra do homem parecia que estava encostando em mim, não sei nem como, talvez por instinto, mas eu chegava até a sentir a mão quase me puxando pelo ombro. A última coisa que vi naquela noite foi aquela sombra maldita me agarrando pelas costas, como se tentasse subir em mim para me estrangular, ou algo pior. A impressão foi tão intensa que mesmo a apenas 1 quadra do hotel, eu desmaiei de puro terror. Um funcionário público, que estava a caminho da garagem da prefeitura que ficava ali, foi quem me acordou primeiro. Ele achou no começo que era mais um bêbado que ficava perambulando por aí, mas quando chegou mais perto e viu que eu estava de camisa de botão e de relógio, ele percebeu que tinha acontecido alguma coisa estranha. Eram quase 6 horas da manhã e ele queria a todo custo me levar para o hospital. Mas a muito custo consegui desfazer a ideia e voltei correndo para o hotel. Nos dias que se seguiram,
notei algo estranho. 5 marcas de dedos como hematomas apareceram nas minhas costas, exatamente onde senti o toque do homem do cemitério. A pessoa que estava comigo aquela noite disse que poderia ser uma reação alérgica ou algo que eu mesmo tinha feito em meu estado de pânico. Mas eu sabia que não era verdade. Depois disso, nunca mais passei por algo do tipo. Essa experiência me deixou com uma visão profunda de que essa parte do mundo, o lado que a gente não conhece, pode ser mais assustador do que qualquer outra coisa que podemos imaginar. Desde então, eu tenho evitado ao máximo qualquer coisa desse tipo, principalmente cemitérios, velórios e enterros. Até mesmo as festas tradicionais da Igreja Católica que eu faço parte, eu comecei a evitar. Minha vida mudou completamente após aquilo. Até parei de viajar à noite, recusando as viagens mais longes que me fizessem passar a noite na estrada ou tivesse que dormir em hotel de cidade pequena de novo. Meus amigos, especialmente o João, também foram afetados. Ele nunca mais foi o mesmo depois daquela noite na estrada. Às vezes, quando a gente faz um churrasco ou sai para comer alguma coisa, sempre acabamos falando da nossa experiência daquela noite, tentando encontrar algum sentido no que aconteceu. João virou espírita convertido por completo, daqueles que frequenta a reunião semanal até 2 vezes por semana, dependendo de como ele está. Eu também saí disso traumatizado. Por mais que sinta vergonha de falar isso, por uma época estive a ponto de, quando estou sozinho em casa, ligar a televisão em volume alto pelo medo de ouvir alguma voz desconhecida de novo me chamando daquele jeito. Até hoje penso que tem momentos em que sinto aquele frio nas costas, como se algo estivesse me observando. Talvez seja apenas minha mente perturbada, ou talvez... Bem, há coisas que acredito serem melhor não sabermos com certeza. A todos vocês que ouviram até aqui, mandem seus relatos para que eu também possa me sentir melhor, sabendo que já não estou mais tão sozinho nesse novo mundo desconhecido. Um abraço a todos e muito obrigado ao Henrique pela oportunidade. Até mais. Boa noite, Henrique e amigos do canal. Eu sou vigilante noturno de um pedágio. Por isso tenho tempo e passo quase todas as noites ouvindo diversos canais de relatos paranormais. Então preciso dizer que fiquei muito chateado quando vi que num dia desses o canal antigo saiu do ar. Foi quando minha esposa me disse que mandasse a nossa história mesmo que fosse pequena, porque já serviria como alguma ajuda para vocês recomeçarem. Esperamos de coração que vocês gostem e que seja de alguma ajuda. Vamos lá. Eu me chamo Rodrigo e gostaria de contar para vocês uma história da minha família. É uma história daquelas que ouvimos desde pequenos, mas que em certa época acabamos vivenciando parte dela também. E isso, com toda certeza, mudou completamente a forma da nossa família ver e lidar com o mundo desde então. Minha tia Inês sempre foi uma figura estranha na família. Ela morava num rancho velho, numa cidadezinha pequena, na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Sempre que a gente ia visitar, eu notava que ela ficava feliz e tagarela durante o dia. Mas assim que o sol começava a se pôr, ela ficava agitada e corria para dentro de casa, trancando tudo que era porta e janela. O lugarzinho era bonito de se ver. Tinha muitos morros de mata fechada em volta, um ar fresquinho durante o dia. Mas à noite, o frio era tanto que chegava a doer nos ossos da gente. Lá, a terra era boa e dava para se plantar de tudo. O cheiro da mata era forte, pois era uma mata fechada, pura. Sempre lembrava o cheiro da chuva mesmo enquanto tinha sol. O povo de lá dizia que as casas velhas contavam segredo para quem sabia escutar. E a tia Inês? Bem, ela parecia sempre ouvir mais do que queria. Eu lembro como se fosse hoje da primeira vez que fiquei curioso sobre o medo da tia Inês. A gente jantava no rancho dela, comendo uma galinha velha com polenta
que só ela sabia fazer. Mesmo naquela época, tudo por lá já tinha luz elétrica, mas um dos muitos costumes bizarros que ela tinha era de que depois que anoitecia, não podíamos usar nada elétrico. Então, o lampião balançava de leve, fazendo as sombras dançarem na parede de madeira velha. Foi aí que meu pai, depois de tomar uns goles de pinga, decidiu contar a história. Ele disse que fazia muito tempo, quando tia Inês era menina, ela achou um lugar esquisito no terreno do rancho. Era tipo clarão no meio do mato, onde a terra parecia sempre remexida, como se alguém tivesse cavado um pouco e fechado às pressas. Mas era impossível. A terra era nossa e ninguém entrava lá, ou tomava tiros de 12 do nosso falecido pai. Então, de dia não tinha nada demais. Era só mais um pedaço de chão. Mas de noite é que a coisa ficava estranha. Numa dessas noites, tia Inês resolveu dar uma de corajosa e foi ver o que tinha lá. Coitada. Ela contou para o meu pai que assim que chegou perto da clareira, só com o lampião, sentiu um frio na espinha. Ali, no meio do nada, ela começou a ouvir cochichos, uma voz que parecia sair da terra. Quando ela tentou correr, as pernas não obedeciam. A voz foi ficando mais alta e mais clara. Mas ela não entendia tudo. Disse que só dava para perceber que era um espírito e que ele estava brabo com alguma coisa. Mas como uma menina daquela ia saber o que era um espírito? Naquela noite ela tomou uma surra do pai que até eu fiquei com dó. Ela chegou tremendo que nem vara verde e ainda saiu dali de lombo quente. Mesmo assim, de manhã cedo, a tinhosa pegou uma pá e foi cavar naquele lugar. O que ela achou lá fez um reboliço na comunidade inteira. Parecia que tinham ossos de gente enterrados ali, e junto com umas coisas velhas, tipo roupas rasgadas e objetos enferrujados. Parecia que era tudo de gente que tinha morrido ali há muito tempo atrás. Foi aí que ela disse que entendeu tudo. Aqueles espíritos estavam guardando as coisas deles, coisas que foram enterradas junto com eles, e eles não queriam que ninguém mexesse nisso. Só que a tia Inês tinha o dom de ver e ouvir essas coisas, e por isso os espíritos não gostavam dela. Ela disse que ouviu direto da boca de uma mulher que estava morta lá, que agora que ela tinha descoberto o segredo deles, a coisa ia feder de verdade para o lado dela. Desde aquele dia, toda vez que o sol ia embora, tia Inês corria para dentro de casa e trancava tudo. Acendia vela para todo santo que conhecia e rezava baixinho, pedindo proteção. E assim foi por muito tempo. Ela dizia que dava para sentir os espíritos rondando a casa ali, esperando que ela saísse à noite para fazer xixi e então matar ela. Naquela época, não tinha banheiro aqui dentro. Tinha apenas aquelas patentes, que ficavam do lado de fora da casa, às vezes até um pouco afastadas. E quando ela saísse para fazer xixi, eles iam dar o bote e enterrar ela junto com eles para esconder o segredo. Foi assim que ela ficou neurótica. Depois de vários anos, o medo da tia Inês virou tipo uma lenda da região. As pessoas falavam sobre o rancho assombrado e a louca da Inês, mas ninguém nunca quis investigar nada disso. Além de tudo, só continuaram debochando dela, um dia atrás do outro, sem nunca perder uma oportunidade. Uns anos depois, sem mais nem menos, apontou por aqui uma equipe, daquelas de pesquisador. Um deles disse que era um geólogo, coisa que a gente nunca tinha nem ouvido falar. Um deles era um homem alto e magrelo, que usava uns óculos grossos que nem fundo de garrafa. Falou que era o Rodrigues. Outra era uma mulher já um pouco coroa, com o cabelo branquinho preso num coque bem apertado, era a Dona Santos. E o outro era um rapazinho novo, devia ter uns 20 e poucos anos, carregando uma mochila pesada cheia de tralha. Quando passaram pela estradinha de terra, que estava meio molhada por causa da chuva da noite, as rodas afundaram, deixando umas marcas fundas no chão para onde eles estavam indo. O povo da cidade ficou todo alvoroçado com a chegada deles. Num instantinho, a notícia correu mais rápido que fogo em palha seca.
todo mundo queria saber quem eram eles e o que eles queriam por aqui. Eles subiram falar com o pai e não demorou muito. Os três foram direto para o clarão que a Inês tanto amava. Meu pai falou isso rindo que se acabava. Parecia que eles já sabiam onde ir, mas ninguém entendia como. A curiosidade era tanta que logo metade da cidade estava lá, espiando de longe, cochichando e fazendo teoria besta, bem o tipo de colono que nós era. Os três ficaram uns dias trabalhando naquele pedaço de terra. Cavavam com cuidado, mediam tudo e tiravam um monte de foto. As ferramentas deles faziam um barulho fininho quando batiam em pedra ou raiz e de vez em quando a gente ouvia eles falando alto, todo animado, como se tivessem achado um tesouro. Não demorou muito para o tal do Rodrigues chamar uns moradores para conversar, inclusive a Inês. Ele falava com uma voz grossa e séria que esse lugar aqui era um cemitério escondido, sem dúvida. E pelo que eles viram, era muito antigo. Talvez tivesse até mais de 200 anos. A dona Santos, com os olhos brilhando, que nem criança de brinquedo novo, falou: "A gente não achou nenhum papel falando desse cemitério. Pode ser que enterravam escravos aqui. Ou então gente que morreu de alguma doença brava. A gente precisa estudar mais para ter certeza." O rapazinho, que até então estava quieto, que nem um porco assado, disse: "A gente achou um monte de coisinha junto com os ossos. Botão, fivela, até umas moedas velhas. Parece que enterraram esse povo com pressa, pelo menos com tudo que tinham no corpo." A Inês, coitada, estava branca que nem cera de vela. Ela perguntou baixinho: "E as vozes? Vocês ouviram alguma coisa?" O Rodrigues estalou o olho que parecia um ovo frito e ficou olhando para Dona Santos, até que ele falou: "Eles disseram que não tinham visto nada, muito menos assombrações, mas que tinha sim umas coisas erradas ali. E a primeira coisa delas é a sensação de estarem morrendo de cansados. Além de todos terem dores no estômago e nas pernas, o rapaz mais novo estava há 2 dias cagando sangue." Quando a Inês contou para eles as coisas que ela ouvia até aquele dia ainda, eles ficaram meio estranhos. Não falaram muito mais com ninguém dali e dentro de uns 2 dias arrumaram as coisas e voltaram para de onde eles tinham vindo. A única coisa que eles falaram quando já estavam saindo é que iam voltar logo para poder continuar o trabalho, mas com alguém que entendesse melhor dessas coisas. Depois disso, a gente ficava esperando ver aquele jipe barulhento subindo a estrada de terra, mas nada. Uma semana virou um mês virou um ano, e quando a gente viu, já tinha passado mais de 20 anos sem nem sinal deles. O povo da cidade começou a ficar mais assustado que gato em dia de banho. As histórias sobre o rancho da tia Inês e a clareira mal-assombrada começaram a se espalhar que nem praga em roça. Cada um contava uma coisa diferente. A criançada que brincava na rua não chegava nem perto daquelas bandas. Os pais proibiam, diziam que era perigoso. Até os cachorros da vizinhança ficavam doidos à noite, latindo e uivando pro nada. Meu pai contava isso tudo rindo e brincando, mas estava na cara que ele sentia muito dó dela, até porque já perdeu as contas de quantas vezes tinha convidado ela para vir morar com nós longe dali. Mas ela era teimosa que só, coitada, e com o tempo foi ficando cada vez mais fechada. Os cabelos dela, que já eram grisalhos, ficaram branquinhos que nem algodão. O rosto enrugou tanto que parecia um mapa cheio de estrada. Até o final, ela continuava lá, firme e forte, mas com a mesma mania de se trancar em casa assim que o sol começava a baixar. A gente ouvia ela rezando baixinho, acendendo vela para todo tipo de santo, daqueles que eu nem mesmo sabia que existia. Agora, a parte que realmente me assustou aconteceu há não muito tempo atrás. Ela era uma mulher da roça, literalmente. Tinha uma saúde de ferro e também se cuidava muito. Mas certo dia, numa segunda-feira pela manhã, ela simplesmente sumiu. Alguns vizinhos e pessoas que levavam coisas para ela perceberam isso, porque o povo da roça, quando não aparece,
é porque ficou doente. Ou então porque teve algum acidente. Mas nesse caso não foi nenhum e nem outro. Na mesma manhã, encontraram o corpinho dela sentado no chão, exatamente no meio daquela clareira. O que realmente aconteceu, ninguém sabe. Ninguém mais brinca sobre isso ou fala dela como falavam antes. Esse assunto virou quase um tabu na região. A única coisa que sabemos é que ela já estava morta há pelo menos 12 horas, já que no final do dia anterior ela ainda falou com uma vizinha. Mas, segundo o legista do IML, dizia que ela já estava morta há dias, talvez mais de uma semana. E o mais intrigante, ela havia morrido de infarto. Porém, isso era mais estranho ainda, segundo o legista, porque a posição na qual ela estava era de alguém que simplesmente sentou para morrer. O que realmente aconteceu com a tia Inês agora é uma coisa que jamais vamos saber. Mas de todo o meu coração, eu espero que ela esteja bem e em paz, depois de tudo o que ela passou por causa daquela maldita clareira. Obrigado pelo tempo de vocês, meus colegas. Espero que tenham acreditado em alguma coisa disso tudo, porque juro a vocês, infelizmente isso tudo foi verdade. Um abraço a todos. Obrigado pela companhia de vocês esta noite, meus amigos. Por favor, continuem enviando os relatos de vocês o mais rápido possível para que não precisemos diminuir os vídeos da semana. E assim, continuarmos a crescer essa nossa querida comunidade. Um grande abraço sobrenatural a todos vocês.